No vídeo anterior terminámos aqui com este exemplo. Obviamente que eu espero que vocês não estejam a julgar os vídeos pelas questões de linguagem, porque eu deixei ficar a link para em vez do para, mas eu penso que o objetivo obviamente não é esse, vocês todos compreenderão, é nós estarmos aqui a verificar como é que colocamos aqui os elementos. Vamos ainda assim corrigir. Eu sou tradicionalmente uma pessoa muito atenta a essas coisas, ou sempre que possível. Eu não gosto de ver as coisas mal feitas e por conseguinte vamos aqui o link para Facebook. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Vou muito rapidamente aqui replicar isto que aqui tenho. Vou fazer aqui um copy. Vamos olhar aqui para o H5 da segunda coluna. Vamos colocá-lo aqui por baixo. Vamos aqui colocar a formatação correta. O código fica sempre muito bonito e vocês podem, inclusive, testar algumas extensões que permitem formatar o código automaticamente quando vocês guardam a vossa escrita de código. Eu, pessoalmente, não gosto muito desse tipo de extensões porque algumas delas fazem coisas que eu não quero que sejam feitas automaticamente e, portanto, é uma balança com dois pratos complicados de conseguir equilibrar. De qualquer das formas, nós temos aqui, então, o link para o Twitter. Ok? E, portanto, neste momento já temos, então, a nossa aplicação com dois botões, link para Facebook, link para Twitter. Falta o do Instagram. Vamos colocar aqui em baixo. Ok? Vamos colocar aqui porque está ainda na memória do meu clipboard, isto é, do espaço para onde nós fazemos o Ctrl+C, o copy, e vamos colocar aqui link para o Instagram. Vamos fazer aqui um duplo clique para selecionar a palavra, Ctrl+C para copiar, duplo clique, Ctrl+V para colar, e agora vamos obviamente ter que copiar tudo isto aqui, porque entretanto alterámos aquilo que estava no clipboard, isto é na memória do nosso copy-paste. Vamos colar aqui em baixo, vamos formatar aqui o texto para ficar bonito. Vou fazer um duplo clique ali para copiar, Ctrl+C. Vamos aqui à frente, duplo clique, Ctrl+V. E agora temos a nossa página já com este aspecto visual. Bom, neste vídeo eu quero-vos falar sobre aquilo que é conhecido como a responsividade. Responsividade significa comportamento do nosso site em diferentes dimensões de screens. Ora, o que nós temos atualmente na realidade em termos de utilizadores é um número extremamente diversificado de dispositivos a partir dos quais nós podemos aceder à internet. Tradicionalmente nós acedíamos à internet apenas e em exclusivo a partir de um computador, fosse ele um Mac, um Linux, um portátil, um notebook, fosse o que fosse. Era um computador. O que acontece então nos últimos tempos é que nós temos assistido então a um boom extraordinário na utilização quer de tablets, quer de smartphones e outros tipos de dispositivos eventualmente que venham a surgir, nomeadamente, por exemplo, até os dispositivos de display digital no interior dos automóveis, que hoje em dia já permitem navegar na internet, embora eu não recomendo muito, obviamente, a condutores que estejam a conduzir e ao mesmo tempo a navegar na internet. Mas isso são contras de outra questão, ok? Então, o que nós temos aqui é o seguinte: temos esta página que funciona perfeitamente desta forma no nosso desktop. Como é que nós podemos então testar o seu aspecto visual em outros dispositivos? Já falámos aqui nas ferramentas do programador. Eu vou-vos mostrar novamente que nós podemos chegar até elas pressionando Ctrl+Shift+I, por exemplo. E o Ctrl+Shift+I em simultâneo vai abrir as ferramentas do programador e nas ferramentas do programador vocês podem logo redimensionar a vossa página arrastando ou alargando aqui o espaço das ferramentas do programador. No entanto, para vocês poderem testar de uma forma mais precisa o comportamento ou o aspecto visual da vossa página nos dispositivos móveis, vocês têm aqui este pequeno botão que é o Toggle Device Toolbar. O Toggle Device Toolbar significa apresentar a barra de ferramentas relacionadas com os dispositivos. Quando vocês clicam aqui, vai aparecer aqui este espaço do dispositivo e tradicionalmente vocês vão ver aqui isto desta forma. Então o que nós temos aqui é, em primeiro lugar, no topo, a área onde vocês podem selecionar qual é o dispositivo que vocês querem utilizar para pré-visualizar. Obviamente que falta aqui um aspecto visual dos dispositivos, mas isso não é o mais importante. Se vocês escolherem aquele que é o elemento por defeito, ou a opção por defeito, chamada Responsive, vocês vão ter aqui o espaço do vosso browser, mas com estes pequenos controladores de dimensão. Significa que este podem usar para alargar e sempre que vocês estiverem a redimensionar o vosso espaço, estas duas coordenadas que aqui estão vão sendo atualizadas. O que é que elas são? A largura do vosso dispositivo
e é a altura do vosso dispositivo. Muita atenção também que, neste caso, nós estamos a ver a 75% em termos de zoom. Isto porquê? Obviamente porque eu estou a utilizar um display completo que é menor do que aquele que é habitual. Eu estou a gravar este vídeo a 720 de resolução, isto é, em HD, mas que tem uma dimensão de 1280 pixels de largura. Vocês tradicionalmente irão estar a utilizar um monitor que é Full HD, isto é, tem 1920 pixels, e portanto, eventualmente, o próprio Google, ou o Google Chrome neste caso, não vai ter necessidade de fazer um zoom, vai-vos apresentar a página a 100%. Okay? Neste caso aqui o 100% ainda é completamente visível, mas depois quando eu começo a alargar aqui bastante, vou deixar de começar a ver o resultado final da forma correta. Ainda assim eu vou deixar então a 75, vocês poderão deixar a 100. Depois temos aqui o online, temos o mid-tier mobile, low-end mobile e o offline. Isto tem a ver mais com outros aspectos relacionados com comunicações via Ajax, atualização automática do vosso site, etc. Nós aqui vamos deixar sempre ficar o online. E aqui, deste lado, vocês têm a rotação. Se eu rodar, o que é que ele vai fazer? Vai trocar as coordenadas. Isto é, vai-me passar a coordenada da largura para a altura e vice-versa. Que é aquilo que acontece tradicionalmente quando nós pegamos, por exemplo, num smartphone ou num tablet e o viramos de orientação. Colocamos no modo landscape, isto é, no modo paisagem, ou no modo portrait, o modo de retrato. Portanto, vocês aqui podem simular as duas situações. Ora, muito mais interessante é vocês poderem logo usar algumas pré-definições de dimensões, que estão aqui já incluídas dentro do Google Chrome. Não foi eu que adicionei aqui nenhuma destas, pese embora o facto de vocês terem aqui muito poucas opções, porque a maior parte delas são para iPhone. Se vocês escolherem aqui o Galaxy S5, ele vai automaticamente colocar ali as dimensões do screen. E estamos a falar em pixels, ok? Então significa que se alguém tiver um Galaxy S5 e o nosso site estiver online, o resultado final do nosso código vai ser apresentado desta forma. E se ele rodar o seu smartphone para esta posição, o resultado vai ser apresentado desta forma, obviamente com um scroll vertical. Ok? E vocês poderão achar, bom, mas este resultado não é muito interessante, então teríamos que ir trabalhar o nosso CSS no sentido de evitar que este scroll funcionasse. Atenção que é um desafio extraordinariamente interessante, mas também bastante consumidor de tempo, vamos lhe chamar assim, quando nós tentamos encontrar uma solução que funcione absolutamente de forma perfeita em qualquer dispositivo, porque a quantidade diversificada de dispositivos existentes no mercado é de tal ordem que é quase praticamente impossível nós conseguirmos um resultado esteticamente extraordinariamente agradável em todos os dispositivos. No entanto, o Bootstrap já contém um conjunto de funcionalidades que nos permitem resolver muitas das situações, independentemente das dimensões do dispositivo. Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos imaginar que vocês de facto queriam, quando fossem aqui ao Galaxy S5 ou um smartphone semelhante, não vissem as colunas assim desta forma. Isto é, eu vou colocar aqui no modo responsivo, reparem que estamos a falar em 360 pixels de largura, então se eu for aqui ao modo responsivo, vou alargar aqui um bocadinho mais e eu vou puxar e reparem aqui em cima no sistema até chegar aos 300 e qualquer coisa, ok? 300 ali, vamos 365, mais ou menos 350. Vocês poderão pensar assim, bom, eu queria que o comportamento fosse o seguinte, se estivesse mais ou menos com esta dimensão, eu não tenho qualquer problema em ver as quatro áreas desta forma. Mas a partir de uma determinada dimensão, eu queria que eles passassem a estar um em cada linha. Isto é, o Facebook cá em cima, o Twitter passaria automaticamente para baixo e assim sucessivamente. Bom, como é que nós podemos fazer isso? Bom, neste caso, temos que fazer apenas pequenas alterações nas classes de Bootstrap que estamos a utilizar. Isto é, eu utilizei aqui coluna. Vocês reparam aqui que eu tenho uma row. E depois tenho aqui uma outra row em baixo. Ou neste caso uma row em cima, outra row aqui em baixo. Bom, aquilo que eu vos vou mostrar é o seguinte. Se eu usar apenas call, o que o sistema vai fazer é organizar o meu layout no sentido em que ele seja dividido, esta linha seja dividida pelo número de colunas que eu colocar lá dentro. Mas se eu especificar objetivamente qual é a dimensão da coluna que eu quero, então o sistema vai ter um comportamento diferente. Então se eu colocar call -sm, que significa small, e depois colocar aqui 6, eu vou poder colocar aqui call sm de 6 e o resultado na primeira linha vai ser exatamente o mesmo. Reparem. Eu venho aqui, ou melhor, neste caso já não é,
reparem, ele já está aqui a mudar a apresentação das minhas colunas. No entanto, eu quero vos chamar a atenção para o seguinte, eu posso colocar aqui à frente espaço col 12 e aqui espaço col 12. E o que é que estas classes vão permitir fazer? Vão me permitir definir de que forma é que as minhas colunas vão organizar-se dependendo do tamanho do dispositivo. Para isso temos o small, temos o large e temos mais um ou dois tamanhos. Agora não vamos aqui especificar, depois ao longo desta playlist iremos ter a oportunidade de falar sobre isso. Então significa que neste momento eu tenho este comportamento que vocês aqui veem. E vocês veem assim, bom, mas aqui há um comportamento que não é interessante, isto é, estes dois espaços ficaram ali colados um ao outro. Bom, o que é que nós vamos poder fazer em relação a isto? Então, neste caso, eu posso aqui colocar um pathing interior. Isto é, eu posso colocar aqui simplesmente um P2, por exemplo. Vamos colocar aqui um P2. E reparem que eu estou apenas a trabalhar na primeira row. O que vai acontecer é que houve uma ligeira alteração de tamanho. Reparem que neste caso há aqui um alargamento relativamente à linha de baixo. E obviamente eu só estou a trabalhar na primeira linha, não estou a trabalhar na segunda. E portanto há aqui alguma inconsistência de layout. No entanto, quando eu agora for aqui a estreitar este meu espaço, reparem como já existe aqui esta divisão. Eu fiz com o pathing, poderia fazer aqui com o margin, por exemplo. Nós aqui poderemos trabalhar de várias formas, isto é, eu trabalhei aqui com o pathing 2, se eu quiser trabalhar com o margin, aí eu aconselho-vos a colocarem o margin aqui dentro do card. Porquê? Porque se vocês forem colocar aqui um margin no call, o Bootstrap não gosta muito desse tipo de comportamento em termos de responsividade. Então reparem, se eu colocar aqui uma margem de 3, significa que eu vou ter quer um pathing de 3, isto é, uma margem interior de 3 e uma margem exterior de 3 também. Então vamos aqui observar, reparem, está agora desta forma, quando eu encolher aqui o meu espaço, reparem como já há aqui um espaçamento mais interessante para estas minhas duas colunas, ok? Portanto, reparem como o sistema se vai ajustando à medida que eu vou alargando estes espaços. Obviamente que eu agora terei que replicar as mesmas configurações para a linha de baixo. Reparem que eu tenho aqui col SM de 12, col SM de 12, eu vou colocar aqui e aqui vou colocar M3 e aqui também um M3. Okay? Neste caso, o que nós vamos ter aqui, obviamente, é algumas diferenças relativamente a este espaçamento. Porquê? Porque estamos a falar de duas linhas que estão separadas uma da outra por causa deste MT5. Então eu vou fazer uma coisa ainda mais interessante, que é, vamos esquecer as duas linhas e vamos deixar ficar todas as colunas apenas numa linha. Será que nós conseguimos fazer isso? Claro que sim. Eu vou remover esta linha que aqui está. Ok? Vamos remover aqui corretamente. E atenção que, por vezes, vamos estar a remover o div errado, mas isso vai-vos acontecer com alguma frequência. E agora o que eu tenho aqui é isto, reparem. Tenho uma row que no seu interior tem várias colunas. Ok? Eu aqui tenho a row fechada deste lado. Vamos aqui puxar este div, tirá-lo dali. Vou colocá-lo cá no fundo. Ok? Está um bocadinho mais complexo, eu sei. Mas vocês vão, com certeza, começar a ficar familiarizados com isto. E então o que é que vai acontecer agora aqui? Eu tenho uma row que começa aqui, termina cá ao fundo. E vamos ver aqui se não temos divs a mais. Não temos. Este div é o do container. Ok? Deste container que aqui está. Este div é da row. E depois temos cada uma das colunas. Esta coluna tem SM6 e esta tem SM6. Ora, significa que num dispositivo small, nós íamos ocupar as 12 colunas possíveis. E vocês perguntarem-me, então, mas eu agora acrescentando mais uma coluna com 6, eu não posso ter 18 colunas, só tenho 12. O que é que o Bootstrap vai fazer? Por defeito, o Bootstrap vai fazer o seguinte, quando as colunas não couberem mais na mesma linha, ele vai passá-las para uma linha fictícia abaixo. Então reparem agora no resultado final da nossa aplicação. Nós temos, se alargarmos tudo isto, aquele resultado tradicional que tivemos a ocasião de ver. Quando começarmos aqui a diminuir, nós vamos observar que a determinada altura as colunas ficam num stack vertical e reparem que todas elas estão espaçadas à mesma distância umas das outras. Isto é, mesmo independentemente do facto de eu colocar
várias colunas dentro da mesma linha, se o Bootstrap conseguir determinar, e consegue, por defeito, que essas linhas não estão, ou melhor, que essas colunas não cabem todas dentro da mesma linha, então ele vai criar uma linha fictícia. Há aqui depois alguns aspectos que nós teríamos que resolver, que têm a ver com os espaçamentos, que agora não vamos estar a pormenorizar, que reparem que esta coluna aqui tem uma dimensão superior a esta que aqui está, em termos de largura, mas isso são casos que nós conseguimos resolver com alguma facilidade. No entanto, eu queria-vos chamar, de facto, neste vídeo a atenção para estas questões da responsividade, que são um aspecto fundamental, fulcral mesmo, para quem vai entrar neste mundo do desenvolvimento para a web.